Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde a redemocratização do país, as empresas detentoras dos principais veículos de comunicação obtiveram lucros exorbitantes sem muitos esforços. Isso se dava por conta dos conluios com o governo, onde este garantia sucesso econômico através das propagandas oficiais e das matérias chapa branca, que dominavam todos os jornais. Em face disso, formou-se uma classe jornalística sem o menor compromisso com a verdade ou com a apuração dos fatos. Afinal, era desnecessário prestar um serviço de qualidade para conquistar leitores e espectadores em um mercado de lucro garantido. Jamais se viu em um país democrático uma parceria entre Estado e mídia que fosse tão deletéria para a sociedade, como a que se deu no Brasil e que atingiu o seu ápice com a chegada do PT ao poder. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 mudou esse paradigma ao estancar uma parte considerável do fornecimento de dinheiro do pagador de impostos para as grandes empresas de comunicação. A partilha da propaganda oficial de governo, de estatais ou do orçamento vai ser obedecida à mídia técnica. Não vai ser mais 80% para eles, não. Então vão já ir se acostumando. Vai secar uma teta do governo para vocês não mais perverter a nossa juventude com seus programas que são lixo. À tarde, novelas, BBB, etc. Ninguém quer censurar nada não, mas com dinheiro público não vou fazer mais isso não, faço com o dinheiro dos outros. Pela primeira vez na história desse país, nós vimos um governo de amplo apoio popular que se promoveu de forma independente. Enquanto isso, com financiamento estatal enfraquecido e sendo atropeladas pelas mídias alternativas e pelas redes sociais, as empresas da chamada grande mídia estavam agonizando. E por isso fizeram de tudo para colocar novamente no poder aquele que tinha a ambição de regulamentar as redes sociais, o que devolveria o monopólio da informação para a grande mídia, e que de quebra ainda voltaria a irrigá-la com dinheiro público. E foi exatamente o que aconteceu. Só em 2023 o Lula ampliou em 60% a verba de publicidade para a TV Globo. A emissora dos irmãos Marinho levou do pagador de impostos a bagatela de 142 milhões de reais. Já a Record levou 43 milhões. E o SBT, 35 milhões. Para se ter ideia, em 2019, Bolsonaro gastou com a Globo apenas 33 milhões de reais. 48 com a Record e 46 com o SBT. Ou seja, o que o Lula repassou para a Globo apenas em 2023 é mais do que o Bolsonaro repassou para todas as emissoras somadas. E é aí que chegamos na militância vexatória da Globo em favor desse desgoverno. Temos que entender que nas democracias modernas, tragédias ou guerras de grandes proporções que acarretam comoção nacional influenciam diretamente o rumo das eleições. Inclusive, esses dias li um texto nas redes sociais que relata os vários casos no decorrer da história onde comoções foram determinantes para as eleições. Agora não me lembro a autoria, mas entre os inúmeros casos podemos mencionar a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que estava com a sua popularidade em baixa no primeiro ano do seu primeiro mandato. No entanto, a Guerra das Malvinas fez esse quadro mudar por completo. A vitória contra a Argentina fez com que a Dama de Ferro se reelegesse para o seu segundo mandato, com ampla vantagem sobre o candidato trabalhista. Mais recentemente, a pandemia fez com que dois presidentes populares, o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil, acumulassem uma grande rejeição e, consequentemente, não se reelegeram. Já os ataques contra as Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001 reverteram completamente a impopularidade que George Bush estava acumulando até então. Não por menos que o republicano se reelegeu com facilidade. Só que depois, o furacão Katrina causou um efeito inverso. A tragédia fez a rejeição de Bush crescer, dando condições para que Barack Obama levasse o pleito daquele ano com grande vantagem sobre John McCain, candidato republicano apoiado por Bush.
Ou seja, nas ciências políticas está mais do que provado que tragédias de comoção nacional alavancam ou derrubam a popularidade dos governos vigentes. E não existe meio termo. Diante disso, conseguimos compreender com extrema clareza a atuação da Globo. Na pandemia, a emissora fez de tudo para minar a popularidade do Bolsonaro. E conseguiu. Agora o trabalho é inverso. A Globo quer a qualquer custo passar a impressão de que o atual governo está fazendo um trabalho exemplar em meio à tragédia, a ponto de tentar excluir o empreendimento da população civil e acusar de propagadores de fake news todo aquele que percebe o papel fundamental que os civis têm exercido em detrimento da ineficiência do Estado. Isso porque a Globo sabe muito bem que a comoção nacional decorrente da tragédia gaúcha será fundamental para as eleições, será fundamental para fortalecer o criminoso que foi colocado na presidência ou para jogar sobre ele a última pá de cal. No entanto, se a manipulação midiática dos fatos funcionou para minar a popularidade de Bolsonaro durante a pandemia, agora a manipulação dos fatos na tentativa de reverter a baixa popularidade do atual governo em meio à tragédia no sul do país, não está funcionando. Pelo contrário, o que estamos vendo é a Globo atuando em uma operação suicida, pois por conta das redes sociais, nada mais fica encoberto. E assim a tragédia está fazendo o Lula afundar cada vez mais, enquanto a emissora dos irmãos Marinho aniquila qualquer resquício de credibilidade, se é que ainda possuía algum. O cenário de 2026 já está desenhado. O PT acabou e ainda existe uma grande chance do ex-presidiário nem mesmo terminar seu mandato. A relação dele com o legislativo vai de mal a pior e pode ter certeza que o Alckmin não caiu de paraquedas nessa história. E é exatamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, é muito importante que você já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, é justamente por ainda existir um pequeno resquício de liberdade de expressão nas redes sociais que o Lula não está conseguindo manobrar a comoção nacional decorrente da catástrofe climática do Rio Grande do Sul para ganhar capital político, nem mesmo com a ajuda do seu braço oficial de comunicação, a Globo. Afinal, as narrativas do governo são desmascaradas todos os dias nas redes sociais. Não é à toa que no último dia 10, o Bessias, advogado-geral da União, se reuniu com representantes das principais redes sociais e aplicativos de mensagens que atuam no Brasil para apresentar um protocolo de intenções que visa criar um canal direto entre o governo e as empresas, com o objetivo de combater a desinformação. O que eles querem é muito simples: proteger os donos do poder das críticas do cidadão comum, uma aberração vista apenas na China, Cuba e Coreia do Norte. Temos que ter em mente que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia enviada pela tia do Zap no grupo da família tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. É por isso que enquanto ainda houver esse resquício de liberdade de expressão, é extremamente importante você apoiar as mídias alternativas e o jornalismo independente. E este canal depende exclusivamente de você para continuar existindo. Como você deve saber, por conta de toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, o canal foi desmonetizado em setembro de 2022. Desde então eu não ganho nenhum centavo da plataforma para fazer conteúdo. É por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas. Pois bem, mesmo desmonetizado, eu não parei de produzir conteúdo.
Só que agora eu quero ir além. Eu estou montando um estúdio e comprando equipamentos tanto para melhorar a qualidade dos vídeos, como também para aumentar a frequência. Meu intuito é conseguir fazer vídeos diários e pelo menos uma vez por semana voltar com os vídeos sobre reflexões teológicas. Quem é mais antigo aqui do canal sabe do que eu estou falando. Mas para isso eu preciso contar com a sua ajuda. Se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo através do nosso Apoia-se, onde você vira uma espécie de associado do canal, pois você escolhe o valor da contribuição. Pode ser R$5, R$10, 20, 50, 100, enfim, a quantia que desejar. E ela será debitada todo mês no seu cartão de crédito. E claro, você pode interromper quando quiser, de maneira super simples. O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou, se preferir, você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Lembre-se que se não fossem as mídias alternativas, hoje estaríamos sendo manipulados pelas narrativas da Globo. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Como você sabe, Lula nomeou Paulo Pimenta para estar à frente das operações do Rio Grande do Sul, em uma espécie de intervenção federal, uma manobra completamente eleitoreira, já que Pimenta almeja disputar o governo do estado em 2026. Mas não só eleitoreira, uma manobra ilegal também, pois intervenção federal precisa do aval do Congresso. Mas isso não vem ao caso agora. O que quero que você perceba é o despreparo da quadrilha que voltou à cena do crime. Preste atenção nesta fala do Pimenta. Isso é de guerra mesmo. Então acho que é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do cavaleiro que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim no Valdeiro, cada hora parece um problema novo numa área. Né? Então acho que nós temos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa e pudesse mobilizar um esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Abre aspas para o Paulo Pimenta. Cada hora aparece um problema novo numa área. Eu acho que nós teríamos que focar numa área específica e ter resultado concreto numa área específica. Não sei que área seria essa. Fecha aspas. Temos no Rio Grande do Sul um interventor inútil que está mais perdido que calcinha em lua de mel, mas que ao mesmo tempo está tentando usar a tragédia gaúcha como trampolim para um cargo de governador do estado. O que dizer do fotógrafo oficial do Lula, Ricardo Stucker, que foi flagrado organizando o cenário para registrar o momento em que o presidente se encontra com uma das pessoas desabrigadas. No vídeo podemos ver o fotógrafo fazendo uma espécie de direção de cena. Ele pede para que algumas pessoas se afastem para deixar o cenário devidamente organizado, enquanto encontra o melhor ângulo para enquadrar Lula, Janja e a vítima das enchentes. Assim que tudo está perfeito para a captura da imagem, Ricardo Stucker bate a foto no instante exato em que Lula dá um beijo na mulher desabrigada. No fim de semana, Janja também tentou simular uma cena para gerar comoção em meio à tragédia. A primeira-dama foi filmada durante o evento de envio de uma aeronave com ração para animais de estimação do Rio Grande do Sul, entregando uma cadela para um militar. Em seguida, nas imagens, vemos Janja simulando receber o animal de volta.
A triste verdade é que até agora o governo federal não fez nada de efetivo em prol da população gaúcha ou para conter os danos causados pelas enchentes. As ações se resumem em tentativas de autopromoção ou meras simulações para gerar comoção popular. Resumindo, tudo é fake. Até mesmo o repasse de dinheiro para o Estado afetado é fake. Na semana passada, o jornal britânico BBC News divulgou a seguinte manchete, abre aspas, governo Lula infla bilhões de reais ao divulgar recursos para o Rio Grande do Sul, fecha aspas. A notícia também foi repercutida pelo Metrópolis com a seguinte manchete, abre aspas, a fake news popozuda do governo Lula sobre os bilhões para os gaúchos, fecha aspas. Isso porque na divulgação dos mais de 50 bilhões de reais destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul, o governo Lula incluiu dinheiro que, na verdade, não é do governo. Estamos falando de linhas de crédito de bancos públicos e privados, empréstimos, antecipação de Bolsa Família e restituição de imposto de renda, ou seja, recursos que já pertenciam às pessoas que vão receber. Como eu não canso de falar, de acordo com os dados da Receita Federal e da CGU, o Rio Grande do Sul repassa aproximadamente 60 bilhões de reais para a União e recebe de volta cerca de 13 bilhões, o que significa que aproximadamente 47 bilhões de reais pertencentes ao Estado gaúcho vão direto para a quadrilha que voltou à cena do crime. Sendo assim, se o governo federal, nessa situação extraordinária, repassasse integralmente 47 bilhões de reais para o Estado gaúcho, isso nem poderia ser visto como um investimento ou bondade do presidente da República, mas sim como a devolução do recurso para quem de fato pertence. Ou seja, o pilantra que ocupa a presidência da República tentou se promover em cima do dinheiro alheio. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais, vocês acham que vai dar certo? De fato, não deu certo. E a esmagadora maioria da população brasileira está percebendo que está sob a vigência de um governo incompetente, autoritário e oportunista, que está mais preocupado em censurar críticos e ganhar dividendos políticos através da catástrofe climática do que fazer o que precisa ser feito para diminuir os danos causados pelas enchentes no sul do país. Como disse no início do vídeo, nas ciências políticas está mais do que provado que tragédias de comoção nacional alavancam ou derrubam a popularidade dos governos vigentes. E não existe meio termo. E neste caso, está derrubando. O PT será trucidado nas eleições municipais. Nesta terça-feira, Lula participou de um evento em Brasília chamado Marcha em Defesa dos Municípios, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Ao ser anunciado pelo cerimonial, o ex-presidiário foi recebido com vaias e gritos de "Fora Lula". Após essa recepção, o presidente da CNM, Paulo Zulkowski, pediu que os prefeitos e outros participantes respeitassem as autoridades presentes. Bom, o PL de Bolsonaro apresenta o maior número de pré-candidatos competitivos entre as 20 capitais brasileiras, onde já foram realizadas pesquisas recentes de intenção de voto para o cargo de prefeito. A sigla conta com 7 nomes que lideram as pesquisas. Por outro lado, o PT do Lula tem apenas 2 pré-candidatos nessa condição. Outras siglas de esquerda, como o PSB e o PSOL, contam com um político cada liderando as pesquisas de intenção de voto. No caso, João Campos em Recife e Guilherme Boulos em São Paulo. Falando em 2026, o cenário não é diferente. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada no início da semana passada, 55% dos eleitores brasileiros acreditam que Lula não merece mais uma chance de governar o país na próxima eleição.
A análise por região revelou que apenas o Nordeste daria uma nova oportunidade para Lula. Nos demais estados, a rejeição ao ex-presidiário ultrapassou os 60%. Em relação à escolaridade, apenas os brasileiros que têm até o ensino fundamental acreditam que Lula merece mais 4 anos de mandato a partir de 2027. Entre quem possui ensino médio completo ou incompleto, a rejeição é de 61%. Já para quem tem ensino superior, a rejeição ao atual presidente sobe para 63%. Esses dados são meio óbvios. Não é por menos que uma das principais marcas da gestão petista é a destruição da educação. Afinal, quem possui o mínimo de instrução não elege bandido, a não ser que possua interesses escusos. Mas enfim, repetindo o que eu disse algumas semanas atrás. Em 2026, ano das eleições presidenciais, quem assume a presidência do TSE é o ministro Nunes Marques. E no comando da corte, o mudinho do Bolsonaro poderá avaliar se houve ilegitimidade no julgamento que deixou o ex-presidente inelegível. Além disso, os deputados da oposição estão trabalhando em um projeto de lei que pode anular alguns julgamentos do TSE, o que devolveria os direitos políticos de Bolsonaro. Mas independente do que aconteça, com Bolsonaro elegível ou não, o Lula ou o poste que ele indicar não possuem um mínimo capital político para levar o pleito. O PT já era. Em 2026 o Brasil vai dar uma guinada para a direita, seja com Bolsonaro ou com um candidato que ele indicar. Neste caso, todos os chamados bolsonaristas votarão neste candidato como se fosse o próprio Bolsonaro. Porém, esse candidato também vai aglutinar os votos daqueles brasileiros que possuem nojinho estético à figura do ex-presidente e que por conta disso, na última eleição, ou ficaram em cima do muro ou fizeram o L embaixo da mesa e agora estão profundamente arrependidos. Inclusive, a pesquisa Quest, apresentada na semana passada, revelou as preferências dos eleitores brasileiros para substituir Jair Bolsonaro, caso sua inelegibilidade seja mantida. E os resultados apontaram para 2 favoritos, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. A ex-primeira-dama alcançou 41% de preferência, seguida pelo governador de São Paulo com 33%. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema ficaram com menos de 10%, o que prova que mesmo com toda a perseguição, o tal bolsonarismo só se fortalece. Bom, temos que entender que em uma possível fraude, e que fique claro aos censores de plantão que eu não estou afirmando que houve fraude na eleição passada ou em qualquer outra eleição, estou apenas fazendo uma suposição. E neste caso, uma suposta fraude só funciona em pleitos onde existem 2 candidatos extremamente competitivos. Quando há uma discrepância muito grande, a suposta fraude não seria capaz de reverter o resultado, pois uma coisa é burlar 2 ou 3 milhões de votos, outra coisa é burlar 20 ou 30 milhões de votos. Não podemos esquecer que no segundo turno das eleições passadas tivemos 25 milhões de abstenções e 5 milhões de votos nulos. Bolsonaro perdeu para Lula por uma diferença de apenas 2 milhões de votos. Resumindo, a inelegibilidade de Bolsonaro tornará o nome que Bolsonaro escolher para 2026 imbatível. Isso se o cachaça não cair antes. Temos que ter em mente que Geraldo Alckmin sempre foi o nome do sistema. A lealdade de Alexandre de Moraes não é para com Lula, e sim para com o seu vice-presidente. Foi este que o catapultou no cenário político. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. O papel que Lula precisava cumprir para o sistema já foi cumprido. Como eu disse, o Alckmin não caiu de paraquedas nessa história.
Por sinal, você já percebeu que ele está completamente sumido? Bom, mas vamos deixar esse assunto para o próximo vídeo. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e no Telegram. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!